nerds em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Filatelia, olha que maravilha, olha que delícia. Aprender a mágica história do mundo através de pequenos papeizinhos. Não é dedinho de prosa não, mas também pode ser. Os selos. Eu gostava muito de colecionar selos quando eu era criança. Nunca fui um expert, nunca fui, muito longe disso. Eu colecionava pelo puro prazer e, claro, também aprender por causa da minha curiosidade pessoal. Um dia desses eu entrei numa sala de aula e perguntei aos alunos se eles já tinham ouvido falar dessa arte maravilhosa. Vocês conhecem filatelia? Já ouviram falar em filatelia? E sabe o que eles responderam? O que é isso? Eles nunca tinham ouvido falar na palavra filatelia. E eu lhes disse que é o estudo e coleção de selos postais e outros itens relacionados também aos correios. E por falar em correios, vocês sabiam que o escritor francês Antoine de Saint-Exupéry era funcionário dos Correios da França e ele já veio ao Brasil? Você não se lembra quem é Antoine de Saint-Exupéry? Ele foi o escritor do clássico O Pequeno Príncipe, que tem aqui no canal. Foi o primeiro vídeo deste ano. Então o nosso dedinho de prosa é sobre a história da filatelia. Quando e onde surgiu o primeiro selo, quais os mais raros e mais caros e como a filatelia é usada. Vocês sabem como? Em escolas do mundo. Escolas do mundo. E a história da filatelia em Portugal e no Brasil. Curiosidades e a filatelia na era digital. Sobreviventes. Como já sabemos, filatelia é o estudo e coleção de selos e itens postais como envelopes antigos, documentos também antigos, cartões, que fez essa prática surgir ao longo do século XIX, logo após a invenção do selo postal durante a época da Revolução Industrial. Olha que era muito importante. O primeiro selo postal do mundo, conhecido como Penny, não Penny Dreadful, que também tem vídeo aqui no canal, mas Penny Black, que custava 1 centavo, por isso Penny, foi emitido numa sexta-feira, no dia 1º de maio de 1840, na Inglaterra. A palavra filatelia foi criada por um francês em 1864. Um rapaz chamado Georges Herpin. E ele criou a palavra a partir de uma palavra grega chamada philos, que significa amor. Amor. E atelia, que significa em grego isenção de impostos, já que os selos eram usados para pagar, e ainda são usados para pagar o serviço postal. O século XIX viveu o auge das inovações na comunicação e transporte. Provavelmente muito mais do que o século XXI, finalzinho do século XX e este início do século XXI. Até porque não havia nenhuma malha de comunicação anterior e provocaram o crescimento das redes postais e a dinâmica da globalização que permitiu que os selos se tornassem não apenas uma ferramenta de comunicação, mas também pequenos pedaços de arte e história. Naquela época, o envio de cartas custava muito caro. E quem ficava com a conta? Com a conta do envio era quem recebia, era o destinatário. Então o professor e reformista britânico Sir Rowland Hill teve a ideia de melhorar o sistema postal, tornando-o muito mais eficiente e acessível. Um pequeno pedaço de papel deveria ser comprado e colado no envelope para certificar o pagamento adiantado da taxa do envio da correspondência. Então, em 1840, foi criado o primeiro selo do mundo, o Penny Black.
E vamos falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. E logo depois do lançamento do Penny Black, algumas pessoas passaram a descolar os selos dos envelopes para guardá-los, mas sem a intenção de reutilizá-los. E assim surgiram os primeiros colecionadores. E não tardou, obviamente, para nascer a prática da filatelia entre todos. O aumento do uso e da popularidade dos selos fez surgirem também os primeiros clubes, associações e círculos filatélicos em meados do século XIX na Europa e nos Estados Unidos. Em 1856, foi fundada a primeira sociedade filatélica do mundo, em Paris, a Société Philatélique. O primeiro clube filatélico na Inglaterra foi fundado em 1866, 10 anos após o clube parisiense. Foi fundado em Londres, The Philatelic Society of London, que depois foi chancelado pela Rainha Vitória e mudou o seu nome para Royal Philatelic Society of London. Nesses clubes, os colecionadores e entusiastas se reuniam para aumentar suas coleções em trocas e compras de selos e também adquirirem conhecimento, informações, organizar exposições e demais eventos filatélicos. O auge da filatelia ocorreu entre o final do século XIX e o início do século XX, sendo que o azimuth, vamos dizer assim, foi entre as décadas de 1930 e 1960. Durante aquele tempo, a filatelia despertou muito interesse pelo mundo, não apenas em membros da nobreza, como também em membros da classe média e até em camadas mais populares. Com o aumento significativo no número de colecionadores, a filatelia foi muito além de ser um hobby, um passatempo respeitável, mas também ele se transformou em uma forma de investimento que gerava lucro. Muitos autores simpáticos aos selos escreveram livros, revistas especializadas, também organizaram grandes exposições filatélicas em seus países e também exposições internacionais, atraindo muitos colecionadores de vários países cujos governos autorizaram a emissão de selos comemorativos e séries especiais, incentivando ainda mais a prática da coleção. Sobreviventes. Os selos também podem ser e devem ser entendidos, vistos, compreendidos como manifestação artística, cultural e histórica dos povos de todos os países, pois em todos os países há emissão de selos. A beleza é muito subjetiva, mas existem selos que, em consenso, são famosos por sua estética e por isso mesmo considerados os mais lindos do mundo, por destacarem, por alguma razão, algum momento histórico, alguma paisagem, algum símbolo do país onde ele foi emitido. Por exemplo, entre os selos da França existe uma célebre série por sua beleza chamada Marianne, que simboliza a República Francesa. Os emitidos pela Suíça se destacam pela precisão e qualidade artística, como o selo da série Pro Pátria. E os de Mônaco? Eles chamam a atenção por suas representações artísticas e temas históricos, e até selos de lugares mais inusitados do mundo, como as Ilhas Faroe. São muito famosos e procurados por seus temas culturais e ilustrações muito coloridas, multicoloridas. E os japoneses? Eles são também notáveis por seus designs muito arrojados, uma arte muito diferente, com muitos detalhes e detalhes culturais também, destacando-se os selos do Monte Fuji. Com os anos, os selos passaram por condições naturais
em relação às impressões, comercialização e ao próprio tempo em si, que lhes concedeu características muito peculiares, como selos mais caros e mais raros do mundo. Entre os mais caros do mundo estão o The British Guiana One Cent Magenta, de 1856, oficialmente, quando em um leilão atingiu cifras de mais de, vocês têm ideia? Quase 10 milhões de libras, vejam só, se tornando o selo mais caro. O segundo mais valioso é o da Suécia, The Treskelin Yellow, de 1855, que ficou muito famoso por um raro erro de impressão, que resultou em uma cor amarela e não verde como estava no projeto. Por isso Yellow em seu nome. E que tornou visualmente e também de forma histórica muito importante. E claro, pesquisado, procurado. E também tem, não podemos deixar de lado, o inglês Penny Black, que em excelente condição fica na categoria mais caro e mais raro do mundo, por ser o primeiro selo emitido na história dos Correios. Já entre os selos mais raros do mundo, geralmente aqueles com tiragens limitadas ou erros de impressão, como o sueco, estão Hawaiian Missionaries, de 1851, e que são os primeiros do Havaí, e os da Ilhas Maurício, impressos erroneamente com as palavras Post Office, ao invés de Postpaid, de Mauritius Post Office, ou também conhecidos como The Blue Mauritius, de 1847. Também existe um selo dos Estados Unidos, o Inverted Jenny, de 1918, que teve apenas 100 exemplares por causa também de um erro de impressão. E claro, além de coisas belas, raras e caras, os selos também são colados e carimbados nos envelopes das curiosidades. Você se lembra que eu falei do Penny Black? Pois então, o primeiro selo postal emitido na Grã-Bretanha. Ele mostrava o perfil da Rainha Vitória. Então, com ele se iniciou a tradição dos Correios na Inglaterra de estamparem o perfil do monarca do período. Atualmente, é o perfil do rei Charles III. Outro que você se lembra que eu falei há pouco é o Inverted Jenny. E a curiosidade sobre esse selo americano é o avião retratado que foi impresso de cabeça para baixo. Em alguns países como a Áustria e a Suíça, já houve emissão de selos feitos de materiais como, vocês têm ideia? Tecido, madeira e até mesmo cristal. Demais! E ainda tem mais. Alguns selos mais modernos possuem características altamente inovadoras, como relevo, hologramas, e agora vocês nunca vão adivinhar. Essa vocês não vão adivinhar nunca. Vou dar 3 segundos. 3, 2, 1. Aroma! Isso mesmo, isso mesmo. Aroma. Tem selo de aroma. E que faz desses selos itens altamente colecionáveis, porém raríssimos. Os selos também são usados como expressão de arte, forma de arte. Alguns artistas criando designs únicos e absolutamente limitados. Por exemplo, existem diversas exposições internacionais de filatelia, como a World Stamp Exhibition, que reúne colecionadores e expositores de todo o mundo para divulgarem suas pequenas obras de arte, com alguns designs muito interessantes e de temas absolutamente variados e criativos. De tempos em tempos, em muitos países são emitidos selos para celebrar fatos históricos, fatos culturais, figuras notáveis. Essas são as séries comemorativas. E também tem os selos temáticos, que abordam temas como flora, fauna, esportes.
e até filmes e músicas, e outros temas também altamente colecionáveis e procuráveis pelos filatelistas. Ainda que estejamos vivendo a era digital, basicamente o primeiro selo do período da história do homem, em que ele, desde a Revolução Industrial, simplesmente parou de enviar e trocar cartas via correio. Olha que pena. Olha que pena, mais uma parte da história da humanidade se esvaindo por entre os nossos dedos. Eu, há pouco tempo, enviei uma carta pelos correios. E vocês? Quando foi a última vez que vocês fizeram o mesmo? Eu acho muito divertido, muito legal ir aos correios, fazer uma postagem. Primeiro, obviamente, escrever a carta, colocá-la dentro do envelope, colar o envelope, depois fazer essa postagem, aguardar a pessoa receber a carta. Tem toda uma magia em volta, dessa expectativa, não apenas do ato em si, mas da expectativa do aguardar, a expectativa do outro receber e responder. É uma magia, é maravilhoso. Pena, né? Então, como eu dizia, apesar de tudo isso, muitos países ainda incentivam tanto o envio de cartas quanto a própria filatelia em si. Atualmente, diversos países conhecidos por sua rica história de selos e fortes tradições filatélicas, como o Reino Unido, a Alemanha, a França, Estados Unidos, Suíça e Japão, promovem ativamente a filatelia através de clubes, sociedades e comunidades filatélicas, exposições e eventos internacionais e publicações especializadas. E o mais legal de tudo isso, ainda mantém, vocês têm ideia? Vários museus de selos. E fora o incentivo à coleção de selos, novamente, em diversos países, a filatelia é muito mais do que uma ferramenta educativa nas escolas. Viram só que interessante? Além de aprenderem sobre as suas origens, os selos são utilizados para ensinar história, geografia, cultura humana e até línguas, idiomas, promovendo o conhecimento e o desenvolvimento das habilidades de pesquisa entre os estudantes e, claro, também a sua própria formação humanística. Que maravilha! Vocês já ouviram falar em algum professor que já falou em algum momento ou já se pronunciou a respeito da filatelia? Provavelmente o único, não? Mesmo com todos os enfrentamentos de enormes desafios, com o advento das novas mídias, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, Suíça e Estados Unidos, só para citar alguns, sem nos esquecermos, claro, da Holanda, Finlândia, Suécia, Noruega e Dinamarca, todos esses países desenvolvem projetos como filatelia nas escolas, como parte do currículo escolar, currículo dos alunos, através de iniciativas que visam despertar o interesse das crianças e dos jovens pela prática, não só do selo, não só da filatelia em si, mas do colecionismo. Eu acho muito legal saber que a filatelia é promovida e incentivada em alguns países por meio desses programas escolares, por incentivo dos seus ministérios da educação locais, e até em organização de clubes juvenis filatélicos. Pena, mais uma vez, o Brasil de fora dessas correspondências. Sobreviventes, vocês devem estar a se perguntar, mas e a história da filatelia no Brasil e em Portugal? Como tudo começou? A história da filatelia em Portugal é muito rica e nos leva de volta ao século XIX, acompanhando de perto os desenvolvimentos globais na emissão de selos postais. O primeiro selo postal português foi emitido em 1º de julho de 1853
durante o reinado de Dona Maria II, que viveu entre 1819 e justamente 1853. Ela era conhecida como Dona Maria II, a Educadora. E abrindo um parênteses aqui, porque muito pouco se sabe sobre a história de Portugal, Dona Maria II era nascida no Rio de Janeiro, irmã de Dom Pedro II. E ficou conhecido este selo como Dona Maria II, pois tinha a efígie da monarca impresso, inaugurando assim a filatelia em Portugal. A introdução desse selo foi motivada pela necessidade de modernizar o sistema postal de Portugal, seguindo o exemplo do Reino Unido, que havia lançado o Penny Black em 1840. E claro que o crescimento do uso de selos postais e a popularização logo despertou o interesse pela filatelia em Portugal, surgindo os primeiros colecionadores e círculos filatélicos. No final do século XIX e no início do século XX, clubes e sociedades filatélicas foram fundadas nas principais cidades como Lisboa e em Porto, onde promoveram exposições, publicações e encontros para a troca de selos. Um selo símbolo da era áurea da história postal de Portugal, um verdadeiro tesouro nacional no mundo da filatelia, é o selo mais raro de Portugal, o famoso selo Dom Miguel, emitido em 1853, com o valor de face R$5, de cor azul claro. Só que o rosto do rei Dom Miguel, que viveu entre 1802 e 1866, aparece errado. Na época, a tiragem inicial ainda tinha pouquíssimos exemplares em circulação. Quando perceberam o erro, rapidamente o suspenderam e os substituíram por um outro projeto. Um pequeno número de exemplares desses selos está em posse de colecionadores em Portugal e em outros países. Não há registro do selo de Dom Miguel no Brasil. E todo esse erro os torna extremamente valorizados, valiosos no mercado internacional da filatelia. O auge da filatelia em Portugal se deu entre as décadas de 1920 e 1950, quando a filatelia se tornou um passatempo ainda mais popular em várias classes sociais. Exposições filatélicas de grande porte começaram a ser organizadas e os selos portugueses se tornaram internacionalmente famosos pela beleza e de sua qualidade artística e histórica. Como ocorre em todos os países desde o início do século XXI, com o aparecimento de novas modalidades midiáticas e de comunicação e a agilidade imediata nas trocas de mensagens eletrônicas, a filatelia em Portugal também enfrenta desafios, principalmente o evidente declínio no uso de selos postais em correspondências. Porém, uma prática nunca ficou de lado, que é, em praça pública, pessoas trocarem, mantém a tradição de trocas de selos em praça pública em várias cidades de Portugal, mesmo as maiores, Lisboa, Braga, Coimbra e Porto, como em pequeníssimas cidades também. Esta tradição se perpetua até os dias de hoje. Mas, contudo, todavia, no entanto, o governo português não abre mão de incentivar tanto as ainda existentes sociedades filatélicas, como a Federação Portuguesa de Filatelia, que organiza os eventos nacionais e internacionais, como exposições e feiras filatélicas, promove também o colecionismo, a troca e a apreciação de selos. Mesmo bem menos popular do que no passado, a filatelia em Portugal ainda é um hobby amado por muitos e muitos e muitos entusiastas. Por isso, a outra atenção do governo é envolver as novas gerações
na cultura dos selos, desenvolvendo iniciativas criativas para introduzir a filatelia nas escolas. A história da filatelia em Portugal reflete a evolução do país ao longo dos tempos, capturando em pequenos pedaços de papel a essência cultural e histórica da nação. Para a felicidade de todos os colecionadores portugueses e estrangeiros, até hoje, os CTTs, Correios de Portugal, emitem selos comemorativos e de temas culturais, históricos e artísticos, mantendo assim vivo a chama do espírito da filatelia. E finalmente, a história da filatelia no Brasil, que é riquíssima, importantíssima, e ninguém sabe nada sobre ela. Ninguém sabe que o Brasil foi pioneiro na emissão de selos postais nas Américas. Isso mesmo, antes até do que os Estados Unidos. E o Brasil ainda foi o segundo país do mundo a emitir selos postais, poucos anos depois do Reino Unido. O nosso grande imperador Dom Pedro II, o magnânimo, sempre esteve à frente do progresso no mundo e no progresso brasileiro. Assim como a sua irmã em Portugal, Dona Maria II. Ele também desenvolveu projetos com sua equipe para que, em 1º de agosto de 1843, o Brasil, lançasse a série de selos que ficaria famosa como o olho de boi, em valores de 30 réis. Selos raríssimos e valiosíssimos, esses dessa série de 30 réis. Além da série de 30 réis, ainda tem de 60 e 90 réis. E o apelido curiosíssimo olho de boi, não? Foi dado imediatamente por ter uma estampa de um design circular como se fosse um olho de boi. Esses selos são um dos mais famosos e valiosos do mundo. Buscados com muita obsessão pelos filatelistas, tanto pela sua raridade quanto pelo seu significado histórico. O segundo selo mais antigo do mundo, depois do inglês Penny Black. A série Olho de Boi foi o pilar central para o desenvolvimento da filatelia no Brasil. Logo em seguida, novas séries de selos sobre a história do Brasil, pessoas importantes, eventos culturais e, principalmente, flora, fauna foram emitidas. Assim, a filatelia começou a ganhar popularidade entre os brasileiros lá pelo final do século XIX e início do século XX, quando os filatelistas trocavam selos, discutiam novidades, realizavam exposições em residências ou em praças públicas, tal qual em Portugal. Então, surgiram os primeiros círculos filatélicos no Brasil, sendo o primeiro o Clube Filatélico do Brasil, fundado em 1896 no Rio de Janeiro, ainda em pleno funcionamento. E aqui embaixo vocês vão ver telefone, endereço, site e o e-mail para vocês entrarem em contato. Não demorou para a filatelia se tornar um passatempo muito popular entre várias classes sociais. O Brasil, que ganhou reconhecimento pela qualidade de seus selos e pelo entusiasmo dos filatelistas, organizou exposições filatélicas internacionais e foi sede da Exposição Filatélica Internacional do Centenário de 1943. O auge da filatelia no Brasil foi entre as décadas de 1930 e 1960. E hoje em dia, como em todos os países desde o advento e a correspondência de novas mídias digitais e formas eletrônicas de comunicação, a filatelia no Brasil vive o declínio no uso de selos postais. Só que a filatelia ainda é um hobby muito amado pelos brasileiros. Os Correios do Brasil honram sua
tradição com T maiúsculo de produzir selos comemorativos com temas sobre a diversidade cultural, a fauna, a flora e a história do país, desejados por filatelistas do mundo todo. Se uma das coisas que deu certo no Brasil foi a filatelia, foram os Correios. A Sociedade Filatélica Brasileira e outras associações organizam periodicamente eventos, exposições e divulgam a filatelia entre os jovens. Em algumas ou raríssimas escolas, lamentavelmente, raríssimas, mas felizmente, no Brasil, há iniciativas para utilizar a filatelia como ferramenta educacional, para ensinar história, geografia e outras disciplinas, matemática, com os selos. Importantíssima iniciativa essa dessas escolas. Sobreviventes, não podemos deixar de lado um hobby tão tradicional e educativo como a filatelia, que enfrenta um grave declínio, como ocorre nas últimas décadas por causa do uso de novas mídias de comunicação digital, que causam também a redução do envio de correspondências de forma tradicional, que afetam a popularidade dos selos e também declinam, diminuem o número de novos colecionadores e a frequência de trocas de selos. Com a chegada da internet, muitos jovens nunca ouviram falar em filatelia, como eu já mesmo atestei. E eles preferem, com a anuência de seus pais, com o consentimento de seus pais, a perder parte de suas vidas em jogos eletrônicos, a assistir vídeos que não vão lhes trazer nenhum enriquecimento cultural ou educacional. Temos que refletir sobre isso. E, em especial, muitos clubes, círculos filatélicos têm feito de tudo para atrair os jovens para a filatelia. Em especial no Brasil e sua rica tradição, também em declínio, e no mundo é um hobby cultural interessante, muito apreciado e que continua a evoluir, apesar de muitos obstáculos, graças a filatelistas empenhados, dedicados. Os selos, vejam bem, os selos são uma janela para a história e cultura através de pequenos pedaços de papel. E agora, uma surpresa. Vou mostrar-lhes minha coleção de selos. Espero que vocês consigam vê-la. Estes aqui são selos de vários países. Tem Antigua, Bélgica, Bolívia, Argélia, aqui em cima. Aqui nós temos selos da Tchecoslováquia, selos raríssimos da Tchecoslováquia, Cabo Verde. Temos também selos da República do Burundi. Esses aqui, ó, Burundi, na África. Esses aqui, selos agora de Cuba, dessa página aqui, Cuba, da República Dominicana, aqui embaixo da Inglaterra, Espanha, Egito, mais da Espanha, Granada, Finlândia também, aqui da Hungria, selos da Hungria. Agora eu vou mostrar um raríssimo para vocês. Este selo aqui, da Mongólia, olha, Japão, selos do Japão. Aqui, Romênia. E selos sobre xadrez, a história do xadrez. Selos da
Polônia e Portugal. Aqui selos de Portugal também. Muitos selos de Portugal. Novamente Portugal e Romênia. Portugal e Romênia. Ah, selos de Ruanda. Olha só que legal. Selos de Ruanda. Ruanda. E selos das Ilhas Turks e Estados Unidos. E selos do Zaire. O Zaire nem existe hoje em dia. O Zaire hoje é a República Democrática do Congo. Raríssimo esse selo do Zaire. E claro, queria mostrar também para vocês. Claro que eu tenho selos brasileiros. Queria mostrar isso também com um envelope de Israel. E, claro, existem também muitos selos brasileiros, muitos selos do Brasil, selos comemorativos brasileiros. Esses aqui de time de futebol e Copa do Mundo, olha que belíssimo esse aqui. E também do Brasil, gostaria de mostrar a vocês um comemorativo, raríssimo, e outro em homenagem. Dos Correios. E também gostaria de mostrar para vocês alguns instrumentos que servem para trabalhar com filatelia. Aqui nós temos a lupa, para evidentemente eu ampliar, conseguir ver detalhes, duas lupas, conseguir ver detalhes dos selos, a pinça, aqui temos uma pinça e temos outras pinças específicas para pegar, manipular os selos, e também uma capinha que é para conservar alguns selos que a pessoa considere mais importante ou que ele seja mais importante da coleção ou a raridade, enfim. Então, aqui eu tenho um selo que eu ainda não manipulei, que é um selo da Polônia, esse selo da Polônia. Então, eu pegaria esse selo, através de um processo muito simples, coloco em água fervente, vai descolar, vou deixar secar em um papel que possa absorver toda a umidade e incluí-lo na minha coleção de selos. Esse foi o nosso cultural dedinho de prosa sobre filatelia, a história do mundo através dos selos. Vocês já tiveram coleção de selos como eu? Vocês já falaram sobre selos, sobre filatelia com seus filhos como eu? Vocês acabaram de ver a minha coleção de selos. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Essa é a correspondência selada que eu deixo para vocês. Um forte abraço e valeu!